vamos falar um pouco sobre a endocardiose em cães. A endocardiose da válvula mitral, ela é a cardiopatia mais comum nos cães, então sendo de baixa incidência nos felinos. É uma enfermidade adquirida, degenerativa da válvula mitral e leva à insuficiência cardíaca. Ela é caracterizada por um espessamento das extremidades da válvula e é um processo degenerativo que não é associado a agentes infecciosos ou inflamatórios, porém a causa desconhecida. Então pode acometer cães de qualquer raça, Porém as miniaturas, que são os cães de pequeno porte, ou aqueles que pesam menos de 20 kg, são os mais acometidos. Os animais entre 8 e 11 anos são os que mais se manifestam a enfermidade, e sob o ponto de vista estatístico, 60% dos casos acometem a válvula mitral, 30% as duas válvulas, atrioventricular, que seria a mitral e a tricúspide, e em 10% dos casos somente a válvula tricúspide. Então, a endocardiose representando mais de 70% das doenças cardiovasculares da clínica de pequenos animais, comprometendo a função da válvula, impedindo que o fluxo sanguíneo seja unidirecionalmente. E a válvula mitral, a endocardiose da válvula mitral é a mais comum. A válvula mitral normal, ela assegura que todo o volume de sangue que chegue ao ventrículo esquerdo seja expelido para a artéria aorta. E quando ocorre a insuficiência da válvula mitral, parte desse sangue flui para o átrio esquerdo através do orifício atrioventricular esquerdo. O grau da regurgitação é determinado pelo diâmetro do orifício, pela pressão atrial e ventricular esquerda, a resistência do orifício regurgitante e da ejeção ventricular pela aorta. E à medida que a regurgitação valvar avança, um volume maior de sangue movimenta-se desnecessariamente para trás e para os lados, diminuindo o fluxo para diante do átrio e ventrículo. Os mecanismos compensatórios e o fator nutriurético atrial entram em ação para aumentar o volume de sangue, de modo que as necessidades circulatórias do corpo sejam mantidas. Então, a regurgitação da válvula acaba por dilatar o ventrículo e o átrio acometido. Os mesmos dilatam-se para adaptar-se ao fluxo de sangue regurgitante e ao volume sistólico. O agravamento gradual da incompetência valvar facilita a manutenção das baixas pressão e enchimento cardíaco antes do aumento do volume. À medida que a câmara se dilata, suas paredes sofrem hipertrofia excêntrica e ocorre um mecanismo compensatório para normalizar o estresse imposto a elas. Esses mecanismos, por sua vez, que inicialmente são compensados, terminam por agravar o quadro e desencadeiam a insuficiência cardíaca congestiva. Então, os pacientes com a doença do sistema cardiovascular possuem diminuição das reservas e da capacidade para compensação anestésica, relacionadas a alterações da frequência cardíaca e pré- e pós-carga e débito cardíaco. Na endocardiose, então, ocorre o desenvolvimento dos sinais clínicos específicos. São derivados da ativação dos mecanismos compensatórios da insuficiência cardíaca congestiva, que seria ICC. Em especial, o sistema renina-angiotensina e aldosterona. Clinicamente, nos quadros iniciais, os animais podem ser assintomáticos, devido aos mecanismos compensatórios, e somente com o avançar da idade e progressão degenerativa valvar é que o sopro torna-se evidente no exame físico, podendo chegar ao desenvolvimento de ICC. Então, microscopicamente, a endocardiose é vista como um processo degenerativo do tecido valvar e inflamação do tecido conjuntivo fibroso. Nesses animais, a anestesia pode resultar no desencadeamento de quadros como acidose metabólica ou respiratória, depressão miocárdica, com redução da contratilidade, aritmias, aumento da viscosidade do sangue e deslocamento de oxihemoglobina na curva de dissociação para a esquerda. Então, eu vou falar um pouco sobre os sinais clínicos. Nos quadros iniciais, os animais podem ser assintomáticos devido aos mecanismos compensatórios,
E somente com o avançar da idade e progressão da degeneração valvular é que o sopro torna-se presente no exame físico, podendo chegar ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva. A diminuição crônica do débito cardíaco leva à diminuição da pressão arterial, ativando os mecanismos compensatórios como o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o sistema nervoso simpático que tenta restabelecê-la. Esses mecanismos causam inicialmente taquicardia, vasoconstrição periférica e retenção de sódio e água, normalizando a pressão arterial e o débito cardíaco, favorecendo a perfusão tissular. Os sinais clínicos da endocardiose são classificados em 4 fases. Na primeira fase, o paciente apresenta um estado de compensação cardíaca, onde mesmo ainda não possui os sinais clínicos. Na segunda fase, o sintoma predominante é a tosse, e na terceira, a tosse se torna mais frequente, apresentando congestão pulmonar. Após exercícios, a tensão sobre o ventrículo direito pode produzir sintomas de insuficiência cardíaca direita, os quais são ascite, efusão pleural e edema dos membros posteriores. A quarta fase ocorre quando o pulmão e o coração não conseguem mais fazer mecanismos compensatórios, o que causa um grave edema pulmonar. Então, sobre o diagnóstico, a endocardiose é minuciosa, né, visto que as manifestações clínicas apresentadas pelo paciente são pouco específicas. Para a confirmação são necessários exames complementares, onde o ecocardiograma acho que tem um destaque, podendo ser observado o espessamento valvar e aumento do diâmetro das câmaras cardíacas. Outros exames que são importantes também é a radiografia torácica, que faz a avaliação da silhueta cardíaca e observação dos campos pulmonares. E a eletrocardiografia, que é a fim de se avaliar a possibilidade de estar ocorrendo alguma arritmia. E o tratamento, então, para a endocardiose consiste na utilização de fármacos antiarrítmicos, digitálicos e diuréticos, que são utilizados em conjunto e adaptados a cada caso clínico. Os inibidores de ECA são usados no tratamento também, porque previnem o remodelamento ventricular, causam regressão da hipertrofia ventricular esquerda e reduzem a pré e pós-carga. Como não tem cura para essa patologia, faz acompanhamento do paciente pelo médico veterinário para que se possa adequar o tratamento às necessidades do mesmo. A intervenção medicamentosa tem como finalidade, então, proporcionar uma melhor qualidade de vida ao cão, de tal forma que minimize os sinais clínicos manifestados pelo mesmo. E esse é o nosso trabalho, então, obrigada.